Olá, bem-vindo ao podcast Escolha a Vida da Azevi. Eu sou Daíla Cavalcante e hoje vamos concluir sobre o tema essencial para todos que vivem conectados: a violência digital. Como identificar, prevenir e lidar com as situações que podem impactar nossa segurança online. Vamos juntos explorar esse tema. Nos episódios anteriores, foi falado sobre o que é violência digital, definições e tipos de violência digital, como cyberbullying, golpes online, definição de tipos de violência, invasão de privacidade, assédio digital, entre outros. Exemplo de casos comuns e impacto na vida das vítimas e importância de reconhecer sinais de violência digital. O tema de hoje será Seguindo em Frente, navegue com segurança. E estamos aqui hoje com Caroline Lima, pedagoga. Gostaria que você se apresentasse, Caroline. Olá, pessoal. Meu nome é Caroline Lima, sou pedagoga, e atualmente curso especialização em psicopedagogia e sou coautora de um livro, com práticas para a infância. Caroline, eu gostaria de saber quais os principais desafios de proteção contra a violência digital. Bom, Daíla, acredito que o principal desafio que a gente tem hoje em dia, na questão da violência digital, é informação, certo? A gente tem aí um ponto a falar sobre que é a informação. A gente percebe-se que muitas pessoas têm a desinformação sobre o que é uma violência digital, sobre como buscar ajuda quando ela ocorre, E principalmente quando se trata de crianças e adolescentes, porque a gente sabe que um adulto, ele tem meios de procurar ajuda, sozinho ele vai atrás de ajuda, ele consegue procurar outras pessoas, para tentar ajudar, como a delegacia, os conselhos em gerais, E as crianças e adolescentes não, A gente tem aí uma preocupação com elas porque elas não sabem se defender sozinhas. Então, acho que o principal desafio que a gente tem hoje é a questão da desinformação, para conseguir proteger as nossas crianças e adolescentes. Outro ponto importante a gente questionar, a gente pensar sobre isso, é o ponto de que a gente tem leis, que garantem a segurança da criança e adolescente, só que na prática isso ainda é muito difícil. Isso. A gente vê aí que tem uma dificuldade quando a gente vai colocar aquela violência que aconteceu, aquele crime, na delegacia, especializada em crimes digitais, que a gente não tem por aqui, na verdade, a gente não tem, a gente só tem no Recife. Então, fica muito difícil a gente lidar com isso, porque a gente tem leis que garantem essa proteção, mas também a gente não tem muitas ações na prática. Tu me entendes? Entendo. E um adulto bem informado, ele vai ajudar com clareza aquela criança, vai saber dar o designamento de cada coisa para ele, o que ele precisa fazer, vai ensinar ele sobre direito, como não chegar àquele ponto, como não passar, se proteger, na verdade. Como não passar por isso, como se proteger. Você acha que a sociedade está preparada para lidar com esse problema? Olha, no meu ponto de vista, eu creio que não. Por quê? Porque, como eu te falei, a gente desenvolve muitas leis, a gente tem leis, A gente tem a Lei Caroline Dickmann, que foi recentemente aprovada. A gente tem a Lei 14.811 de 2024, que é de proteção contra a criança e adolescente. Porém, como te digo, na prática é muito difícil a gente colocar isso em prática, Garantir esse direito da criança. E a gente não fala sobre isso, A gente vê, durante as ações que a gente fez, durante o mês, contra a violência das crianças e adolescentes, ao combate, a violência contra a criança e adolescente, a gente percebeu que as pessoas elas não se movem para garantir esse direito básico, enquanto sociedade. Muitas das vezes também não dá nem importância. Pois é, quando a gente entregava um panfleto, falava sobre isso, Aí pegava assim, não é nada tão importante, mas é importante. Enquanto sociedade, a gente precisa pensar sobre isso. Acha que só acontece na TV, quando vem algum caso, pois na mídia, aquela coisa, comigo não acontece, Mas se a gente usa os meios digitais, a gente está propício a acontecer alguma coisa, A gente não está dizendo que 100% vai acontecer com você. Mas se a gente usa aquela rede, usa aquela internet, a gente tem ali sim uma chance de ser uma próxima vítima, E
crianças e adolescentes estão conectados diariamente, né, em excesso. Então, eles também são vítimas e a gente precisa pensar sobre isso, pensar nessa questão, nesses desafios que a gente encontra, que a gente não está preparado, né? A gente Realmente. entrega um celular a uma criança, mas a gente não está preparado em pensar em como eu vou garantir que aquela criança não entre em sites que não é... Aí vamos entregar o celular à criança para entreter ela. Como é que eu vou garantir que ela não vai olhar um site que não é adequado para a idade dela? Como eu vou garantir que outra pessoa não entre em contato com ela, né, por meio do celular? A gente não pensa nisso, a gente entrega, né, e deixa lá, tá lá, acha que é inofensivo, porque tá vendo um vídeo, porque tá num joguinho online, mas nesse meio tem artifícios, né? Eu vou jogar. Isso. Eu vou jogar, é um joguinho normal, não olho o tipo do jogo, não tem aquela preocupação de monitorização. De com quem está falando naquele jogo, né? Quem é que está mandando mensagem. Então, Porque tem muitos joguinhos online que entram outras pessoas. A gente ainda não está preparado para essa era digital. Acho que foi um boom muito forte e muito repentino, né? Depois da pandemia, principalmente, que a gente entrou numa era tecnológica assim muito absurda, de todo mundo conectado, de estar ali na tela tudo 24 horas, online. Mas a gente não pensou nas consequências desse uso excessivo. A questão até das escolas, das plataformas, né, que usavam para que os alunos pudessem ter acesso ao conteúdo. Será que ele estava usando aquele tempo todinho só para o conteúdo? Pois é, a gente tem que prestar atenção nessas coisas, nessas questões mínimas e repensar, né? Principalmente quem tem criança e adolescente em casa e até a gente mesmo que utiliza, né, os meios digitais. Carol, qual os direitos das vítimas de violência digital? Então, essa é uma pergunta muito interessante. A vítima, quando ela sofre alguma violência digital, né, ela tem direito à assistência psicológica e social, né, porque aquilo vai impactar diretamente na vida dela, principalmente quando a gente fala do meio digital, porque é como diz a frase, caiu na rede, nunca mais sai, não é verdade? Isso. E sempre vai ter ali algo que traz, né, de negativo naquele crime, naquela violência. Para além disso, a pessoa que sofre a violência, a criança, adolescente ou adulto, né, ele tem direito a recorrer, né, na delegacia, seja ela numa delegacia de crimes específicos para crimes digitais ou numa delegacia comum, né, pode procurar os direitos da criança e do adolescente, caso aconteça, né, com essas vítimas, com essas crianças. E também a gente tem a questão do tirar da rede, né, tentar tirar da rede, se for numa plataforma como rede social de postagem de fotos, né, daquelas de dancinha que todo mundo sabe, né, que tem as danças. Tem também o mecanismo de você entrar em contato com essa rede para fazer a retirada desse vídeo, dessa foto que foi introduzida, né, de forma errada, equivocada na plataforma. Né? Além disso, a gente tem a rede de garantia, né, de direito da criança e do adolescente, que é o Conselho Tutelar, que é o Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente, né, que garantem aí que possa ser investigado e tomadas as providências cabíveis em relação a essa violência. Carol, como a inteligência artificial pode ajudar a combater a violência digital? Isso, eu achei muito interessante essa pergunta, porque eu fiquei pensando, como é que a inteligência artificial pode ajudar? Sabe, assim, a gente nunca pensa sobre isso. Direta. Né? E aí, dando, né, uma pesquisada e olhando bem profundamente nesse sentido, a inteligência artificial, eles estão avançando para cada vez mais conseguir monitorar esses verbalizações de violência na internet, sites falsos, né, perfis falsos. A inteligência está sendo aprimorada cada vez mais para conseguir fazer com que o ambiente digital seja mais seguro. Então, ali ela consegue monitorar quando é uma palavra com teor de ódio, né? Por exemplo, um racismo, um preconceito, uma palavra de assédio. Tanto que se você procurar na inteligência artificial alguma atividade ou alguma coisa com relação, né, a esse tema e você quiser pedir para ela fazer um PDF, alguma coisa do tipo, ela não faz, porque ela vai lhe dizer que aquele conteúdo não pode ser exposto, não pode ser reproduzido. Além disso, ela consegue monitorar quando tem sites falsos, né,
perfis falsos ali, ela consegue visualizar se aquilo realmente é fake ou é um usuário de verdade. Né? E aí ela consegue fazer esse monitoramento, além de ajudar, né, em investigações. Porque, por exemplo, a gente sabe que tem crimes digitais que você precisa de provas para, né, conseguir investigar aquele crime que aconteceu, aquela violência. E a partir da inteligência artificial, ela coleta dados para você, né, e ajuda as delegacias a investigar aquele crime. Então, isso é muito importante e nos ajuda também, né, na questão da violência digital, de que na internet o crime não fica impune. Né? Aquela coisa de que a internet é um lugar sem lei. Não existe mais. Sem lei. Né? A gente já tem leis que garantem que isso não é verdade. Tem leis a ser aprovada, tem leis que já garantem, né? Isso, exatamente. Tipo a lei do abandono digital que está para ser aprovada. Pois é, como você tinha me dito. Que é a prática da família, o abandono da criança e entregando o mundo digital para ele. Sem responsabilidade. Sem responsabilidade. Ver o que é que aquela criança está vendo. Já está sendo estudada essa lei para que tenha uma punição para os pais. Pois é. Para que possa melhorar as condições dessa violência digital, para que a criança não sofra tanto, porque hoje em dia é o que mais se vê. E a exposição, a gente fala também de uma questão bem interessante, que é a exposição muito cedo das crianças, né? A gente vê que as crianças cada vez mais, ela, além de ser usada, da gente dar o celular àquela criança, a gente expõe ela muito cedo, né? Desde novinha ela já está sendo exposta. E desde o nascimento, exposta pelos pais. Né? E isso é uma questão também a se pensar. Até onde eu posso expor aquela criança? Né? Até como é que eu estou vendo? Quem é que está vendo a minha criança? Tem aquela questão, né? O bebê nasceu, cria um Instagram para o bebê. Isso. E dali já começa a saltar tudo sobre a vida daquela criança. A criança cresce, continua usando aquele Instagram. Né? É um perigo. E aí tem todos os pontos por onde a criança anda, onde a criança estuda. Isso. E essa educação é desde os pais. É uma educação digital para os pais. Exatamente. Desde os pais, porque se eles têm o autocontrole, eles podem controlar outra pessoa, eles podem evitar que isso aconteça. Exatamente. Não é isso? Os pais são os principais, pais e responsáveis, né, de crianças, são os principais aliados no combate à violência digital. Né? A gente trabalha com a conscientização com as crianças, mas os pais também precisam pegar para si a responsabilidade. Eu entreguei, então tenho que ter a responsabilidade de ver o que é que minha criança está assistindo, de ver quem é que está conversando, até que ponto eu estou expondo ela. Isso é uma questão que também tem que ver dos pais. Como você falou, é uma educação digital para os pais ou responsáveis, né? E daí a gente expande, a gente aumenta essa conscientização, essa educação para as crianças, porque se eu tenho uma criança em casa, eu preciso me educar digitalmente, né, para poder preparar ela, para ela assim poder entrar dentro do meio digital, né, conscientizada dos perigos que podem ocorrer, como se defender, né, e como agir diante dessas violências. Buscar, quais os meios buscar, né, caso aconteça. Exatamente. Carol, como podemos construir uma cultura mais segura e respeitosa? Olhe, essa é uma questão, acho que para todos refletir, que não tem uma resposta certa. Mas acredito que é aquilo que a gente acabou de falar. A gente se educar, se policiar, enquanto pais responsáveis, enquanto sociedade, certo? De que a gente precisa cuidar das nossas crianças, conscientizar, ensinar, conversar, né? Visualizar, ver, monitorar como é que aquela criança está vindo, está indo ali na internet, como é que o que é que ela está fazendo, o que é que ela está buscando, né? A gente viu aí que recentemente teve uma novela, né, da Rede Globo que mostrou uma realidade dessa, né, de uma menina que foi, né, chantageada com fotos íntimas por um agressor. E isso não acontece com outra pessoa do outro lado do mundo ou em outra cidade. Acontece com a gente está suscetível a acontecer isso. Isso não é só na novela. Isso não é só na novela, né? Isso é uma realidade que infelizmente acontece, tá? E a gente precisa criar essa cultura de falar sobre isso. Não deixar para lá, não achar que isso é besteira, não achar que isso não vai acontecer com meu filho porque ele é inteligente. Não vai acontecer meu filho porque ele sabe usar as redes sociais, porque ele estuda muito, né? Ele sabe mexer nessas coisas. Sabe se defender.
não é assim, né? A gente sabe que o agressor, quando ele vem fazer isso, ele conquista a confiança da pessoa, né? Ele se utiliza de outro perfil, então ele não vai direto ao ponto, ele vai... Ele descobre, se adequa ao que aquela Isso, criança... literalmente, ele se adequa àquela criança para ele conseguir ali o que ele quer, o Ele que vai ele captando precisa. informações sobre aquela criança e tudo, E aí, quando para você chegar vê, ao ponto... quando você vê, né, já tem acontecido. Então, acho que a cultura da gente, a primeira coisa que tem que acontecer é a gente pensar sobre isso e falar sobre isso, né? Falar diretamente com as crianças, que hoje em dia acho que tem uma questão de não querer falar muito, porque vai expor, né, o que Vou esperar a idade certa. Isso, vou expor a criança de que, tipo, não vou dizer o que é um relacionamento, né, o que é a relação sexual, porque ela é muito pequena, mas a gente tem que dizer, olha, se alguém fizer isso com você, você tem que me contar, porque isso não é correto. Precisa né? ser orientada. Isso, onde tocar, pedir foto de você sem roupa, né, de você assim, com seu colega. Não aceitar estranhos. E tudo isso tem que ser conversado, né, para que a criança ela tenha ali sabedoria, ela consiga identificar, né, o que é aquilo que ela está passando e consiga, como você falou, procurar os meios, procurar os pais, procurar alguém na escola, procurar o que ela sente mais confiante para conversar sobre isso. A nossa cultura precisa mudar do começo da gente, para que a gente repasse isso para as próximas gerações, né, para filhos, netos, enfim. E o que a gente vê muito hoje é que aquelas pessoas que não usam meio social, de rede social, seja ela Instagram, seja ela WhatsApp, seja o que for, ela vai estar, digamos, fora da moda. Isso. Aquela criança que não tem um TikTok. Exatamente. É julgado pelos amigos. Né? E aí eles querem utilizar de todo jeito. De toda forma. E a tendência é que cada vez mais a gente utiliza o digital, o meio digital, né, na nossa vida. Com o avanço da tecnologia, vai tentando se adequar a cada coisa, só que com consciência. Isso, por isso que a gente tem que se educar agora. Se educar e educar o outro, né, Isso mesmo. nos meios digitais, para prevenir essa violência. Porque a gente está vendo crianças, 2, 3 anos, utilizando celular. Né? Independente de seja assistindo vídeo, jogo, alguma coisa. Às vezes, até para o comportamento da criança, em alguns ambientes, os pais entregam o celular. Isso, para garantir que ela fique em silêncio. O né? comportamento dela. Exatamente. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Obrigada por este momento e fique à vontade para deixar uma mensagem a quem nos acompanha. Ok. Eu deixo aqui para vocês, né, uma orientação. Como pedagoga, eu trabalho com várias crianças e eu já escutei inúmeros relatos, né? E acredito que a gente precisa, enquanto adulto, enquanto sociedade, se policiar, né? Para monitorar mesmo as redes sociais de crianças, de adolescente, ver quem está seguindo, ver com quem está conversando, o que conversa, tá? Para que a gente consiga, de fato, proteger nossas crianças e adolescentes. E também, né, estender isso para a gente também saber com quem a gente está falando, que tipo de exposição a gente coloca, né, na rede social, quem é que está vendo o que a gente está postando em todos os meios. Né? Isso é uma forma de garantir a nossa segurança e a segurança das crianças e adolescentes. E, para além, a gente conversar, conscientizar, né? Dar meios para a criança, ensinar meios para a criança e adolescente, que ele pode conversar, que ele pode pedir ajuda e a quem pedir ajuda. Deixo esse recado para vocês, pais, mães, né? Quem tem criança, titios e titias como né? Eu deixo esse recado para vocês. Se você já passou por alguma situação de violência digital, saiba que há apoio e solução para seguir em frente. Juntos podemos tornar a internet um espaço mais seguro para todos. Quero deixar aqui os agradecimentos aos nossos parceiros, Fundação Abrinq, Banco do Nordeste, Conselho Estadual de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente, SEDCA, CAPEMISA, Movimento Bem Maior, Dieta e Agosto, que tem contribuído para as ações da AZEVI. Obrigada por nos acompanhar. Fique atento às próximas edições do podcast Escolha a Vida.